Hoje é terça-feira, dia 31 de março de 2020 e sejam todos muito bem-vindos ao nosso boletim do coronavírus de hoje. Aquele momento aqui no nosso canal onde toda noite eu trago para vocês uma síntese dos acontecimentos, sobretudo das últimas 24 horas, a respeito dessa epidemia que estamos enfrentando, né? Faço um apanhado de notícias que saem nos principais portais do mundo e trago para vocês aqui de uma forma bem resumida. Grande parte, na verdade a maioria dessas notícias que eu trago para vocês aqui não chegam ao Brasil através da nossa imprensa. Então, se você quer estar atualizado de fato com o que está acontecendo no mundo, se inscreva aqui no nosso canal agora, tá bom? Então vamos lá. Vou começar da mesma forma que eu sempre começo, atualizando os dados. Nós ultrapassamos a marca de 800 mil casos confirmados de Covid-19 pelo mundo e nesse momento nós temos 856.376 casos confirmados, com 42.087 mortes, o que nos dá um índice de letalidade mundial ao redor de 5%, o que é muito alto, né? Casos recuperados, temos 177.023 casos recuperados. São aquelas pessoas que já estão ok, graças a Deus. Então vamos lá. Vou mostrar o mapa, que vocês gostam de ver esse mapa. O pessoal sempre fala, pô, mostra o mapa, mostra o mapa. E vocês percebem que realmente, eu dou uma inclinadinha aqui para vocês verificarem. Aí, ó. Vocês percebem que cada dia que eu mostro esse mapinha aqui, vai havendo um aumento tanto do número como da intensidade desses pontos vermelhos, que cada ponto vermelho desse aqui significa um foco substancial, tá? Relevante do vírus no mundo. O que a gente pode notar que aconteceu nas últimas 24 horas? Bom, tivemos a intensificação dos sinais, o tamanho dos pontos nos Estados Unidos, o que mostra que os diversos focos estão crescendo, aumentando o número de casos, e temos um aumento também considerável de pontos na Rússia como um todo agora, não só na região de Moscou como um todo aqui, tá? A Rússia que durante muito tempo negou que o vírus estivesse se espalhando em seu território, agora não tem mais como negar. E também nós vemos o vírus, deixa eu botar aqui, aparecendo em pequenos arquipélagos e lugares remotos, tá? Pelo mundo. Vocês veem que em ilhas bem pequenas ele já está presente, tá? E estamos também acompanhando um aumento relevante do aparecimento desse vírus em territórios caribenhos e da América Central, né? Então agora é seguro dizer que realmente o vírus alcançou o mundo inteiro, né? Vamos passar aqui agora para o nosso ranking. Estados Unidos segue disparado na liderança, inclusive em matéria de óbitos, de mortes, ele ultrapassou os números oficiais da China, né? Que eu canso de dizer aqui para vocês, eu acho que são números mentirosos e fraudulentos. Não acredito nesses números da China por nada, né? Mas se são os números oficiais que nós temos, aqui eu passo para vocês o que nós temos oficialmente, né? Nos vídeos da manhã aqui do canal, daí eu exponho a minha opinião. Vou inclusive fazer um vídeo essa semana explicando o porquê que eu não acredito nesses números da China e como eu acho que a China e a Rússia estão fazendo uso dessa pandemia que é real, tá? Logicamente é real. Tem gente que fala, não, essa aí é coisa da China e da Rússia, como se não fosse real. Não, é real. Tá matando muita gente, tá fazendo muita gente sofrer, tá destruindo a economia mundial, mas com certeza China e Rússia estão se utilizando dessa pandemia terrível para se fortalecerem no cenário geopolítico. Eu vou fazer um vídeo aqui semana aqui no nosso canal explicando isso. Então vamos lá, nosso ranking. Estados Unidos. Antes eu fazer um adendo aqui, assim como eu falei que seria, né? Até o final dessa semana, isso se não nas próximas 24 ou 48 horas,
nós vamos ultrapassar a marca de 1 milhão de casos confirmados no mundo seguramente, tá? Então vamos lá. Estados Unidos, 186.633 casos confirmados, com 3.833 mortos e 6.913 casos recuperados. Estados Unidos realmente explodiu o número de casos lá, perderam o controle completamente, tá? E só que agora a gente já percebe, como vocês podem ver aqui na notícia de hoje a respeito dos Estados Unidos, vocês percebem que o líder máximo da nação, Donald Trump, já mudou o discurso e já percebeu a seriedade e a gravidade dessa pandemia. Então hoje Trump deu uma coletiva de imprensa e disse o seguinte: é absolutamente crítico que o povo americano siga as orientações pelos próximos 30 dias. É uma questão de vida ou morte, disse Trump em uma entrevista a jornalistas na Casa Branca. Então, a gente já viu aí que Trump agora já está acreditando no vírus e não tem como não acreditar. Nova York mesmo está um caos. Nova York está um caos. Vocês vejam, os Estados Unidos, de 3.833 mortes, deixa eu ver aqui quantas, 1.155 ou 1.555 são, 1.550 são em Nova York. Olha que loucura. Nova York realmente se confirmou como o novo epicentro da doença. Por falar em outros epicentros, vamos para a Itália, né? Itália, uma notícia boa vinda da Itália, né? Apesar de novamente marcar mais óbitos e mais casos confirmados, acredita-se que a Itália chegou ao pico da pandemia e da epidemia de coronavírus, né? Porque pandemia é quando a gente fala em caráter global e em cada país existe a sua epidemia de coronavírus. Então aqui, segundo o artigo, a expansão da doença continua, mas em números diários cada vez menores. Isso aqui saiu no dia de hoje, tá? Desde que as autoridades começaram a contabilizar o número de casos de coronavírus no país, a Itália registrou o menor aumento percentual de um dia para o outro nesta terça-feira. Com mais 4.023 doentes, o crescimento em relação à segunda-feira foi de 3,9%. Com isso, já são 9 dias seguidos com expansão do Covid-19 abaixo de 10%. Ou seja, durante 9 dias seguidos, o aumento de casos em 24 horas tem sido abaixo de 10%. Graças a Deus. Neste cenário, o presidente do Instituto Superior de Saúde da Itália, Silvio Brusaferro, disse que o país chegou ao pico da epidemia de coronavírus. Ainda assim, a expectativa é de que não haja queda nos casos de infectados de imediato. Eu estava lendo outras notícias a respeito disso hoje e epidemiologistas dizem que, pela característica da doença na Itália, não é de fato um pico, né? É um planalto que eles alcançaram. Então, a curva não vai imediatamente começar a descer. Ela vai se manter por um tempo, né? No famoso achatamento da curva, que vocês escutam falar tanto, que é quando o gráfico ele não faz mais assim, ele faz assim, e aí depois ele vai descer, tá? Então espera-se que a Itália durante um bom tempo ainda apresente novos casos, novos óbitos, etc., mas num ritmo cada vez menor, até que então, mais para frente, comece a cair. Segundo esse epidemiologista, deve começar a cair lá para maio, tá? Então, uma boa notícia vindo da Itália no meio desse caos todo. Espanha. Vamos ver a notícia da Espanha. Deixa eu passar os dados da Itália aqui, os números absolutos. 105.792 casos com 12.428 mortes, ou seja, vocês viram que a letalidade em números globais está aproximadamente 5%, e na Itália ela está em praticamente 12 a 11%, tá? Mais que o dobro do índice global. Casos recuperados, 15.729. E a Itália segue em segundo lugar então no ranking
de casos confirmados. Terceiro lugar no ranking, Espanha. Notícia da Espanha de hoje. Recorde diário. 849 novas mortes são registradas na Espanha. Total de vítimas fatais do país subiu para 8.189 e o número de casos diagnosticados supera 94.400. Espanha também, salvo algum erro meu, ela é segunda no ranking, ela é terceiro país no ranking de casos confirmados e o segundo país no ranking de óbitos, atrás somente da Itália, né? Como já era esperado pelo comportamento dessa doença, a Espanha ainda está em crescimento, né? Vale lembrar que o negócio estourou na Itália aproximadamente 3 semanas antes de explodir na Espanha. Então, espera-se que ainda demore ainda mais umas 2, 3 semanas para que a Espanha ainda comece a desacelerar e chegar no platô que a Itália chegou. Logicamente, isso depende de medidas mitigatórias que vão sendo tomadas, né? Isolamento social ou não, etc, etc. Bom, vamos lá. China. A China está com esses números oficiais deles aí, eles estão no 4º lugar do ranking, né? Provavelmente vão ser ultrapassados pela Alemanha e França muito brevemente, mas por enquanto ainda estão em 4º lugar no ranking, com 81.518 casos, tá? 3.305 óbitos somente e 76.052 casos recuperados. Esses óbitos aqui também são fraudulentos com certeza absoluta, tá? E eu também vou explicar em um vídeo futuro aqui o porquê, no que eu me baseio para garantir que esses óbitos aqui são fraudulentos. De qualquer forma, para vocês entenderem, o pessoal que não estava inscrito aqui no canal ainda não viu, isso aqui é um gráfico de uma curva achatada. Então a China alcançou o tal do achatamento da curva e é o tal do planalto, onde a Itália, acredita-se que a Itália esteja aqui, ó. E daqui para frente ela deve apresentar esse padrão no gráfico até que lá na frente ela comece a cair, tá? O que temos de notícia da China? Para aplacar medo de nova onda do coronavírus, China passa a contar pessoas assintomáticas. Atenção nessa notícia. A China começará a divulgar a partir desta quarta-feira informações sobre pacientes com o novo coronavírus que não apresentam sintomas da doença, anunciou a Comissão Nacional de Saúde. A medida, que deverá aumentar o número total de infectados no país, é uma tentativa de acalmar os temores da população de que esses pacientes, que serão submetidos a 14 dias de quarentena, possam provocar uma nova onda de Covid-19. Bom, então o que essa notícia quer dizer basicamente? Que a China, os países eles trabalham com o número de casos confirmados, que são testados, etc, etc, mas eles não incluem os assintomáticos nisso, né? São os caras que não têm sintoma, nem sabem que estão com vírus. A China, ela disse que ela é boazinha pra caramba, né? Querida, que ela vai incluir então para dar uma aumentadinha no número de casos, com a desculpa que isso é para evitar uma segunda onda da doença no país. O que eu acho que é? O mundo inteiro está percebendo que os números que a China passou são fraudulentos, que não tem como um país onde explodiu a epidemia, que levou tanto tempo para tomar medidas corretivas, e que tem a maior população do mundo, 1,3 bilhão de habitantes, tenha tido só esse número ridículo de casos, quando a gente está vendo países como Itália, que são infinitamente menores e menos populosos que a China, explodindo com muito mais casos que a própria China. Então eles estão vendo que o número que eles passaram para o mundo foi muito baixo e acharam uma forma de corrigir esse número, trazer um pouco mais para a realidade, né? Coisa de país comunista, né, meu irmão? Vamos lá. Agora vamos fazer aquele apanhado de outros países que tem algumas coisas relevantes. Só para vocês saberem, a China está em 4º lugar no ranking, em 5º está a Alemanha hoje, com 71.690 casos, tá? Reino Unido tem uma doença, tem uma notícia relevante a respeito do Reino Unido.
Mortes por coronavírus no Reino Unido aumentam 27%, tá? No espaço de um dia. Então subiu o número de mortes para 1.789 mortes. Reino Unido no momento, agora vocês veem como é que esses dados já estão desatualizados. Esses dados foram de uma notícia da manhã, tá? Mas o número de óbitos já está maior agora, porque foi atualizado, esse número foi atualizado 50 minutos atrás. Reino Unido no momento 25.150 casos ativos, casos confirmados, desculpa, 1.808 óbitos, 135 pessoas recuperadas, 23.207 casos ativos. Bom, vamos lá, Brasilzão, nosso amado Brasil. Ultrapassamos Israel, o número de casos, tá? O Brasil, infelizmente, tem a notícia ruim hoje, né? A gente deu um pico de casos e de óbitos enorme nas últimas 24 horas. Ontem nós tínhamos 4.330 casos confirmados. Vocês vejam, 4.330. Hoje nós temos 5.717 casos confirmados. Ou seja, de ontem para hoje aumentamos aí 1.400 casos. E óbitos, ontem nós tínhamos 140 óbitos, hoje 201 óbitos. Então aumentou aí quase 50% do número total de óbitos em apenas 24 horas, né? Em São Paulo mesmo, já fizeram a estimativa, está morrendo uma pessoa de coronavírus a cada hora em São Paulo, né? Que é lamentável. Brasil, então, temos, como eu falei, 5.717 casos confirmados, 201 óbitos, 127 casos recuperados, tá? O que a gente tem de relevante no Brasil hoje? Hoje, durante a entrevista do nosso ministro Mandetta, ele reforçou a necessidade de isolamento social, tá? E disse que o governo federal está ajudando os governos estaduais a montarem hospitais de campanha. Se eu não me engano, no Rio são 8, em São Paulo são... Isso aí vai aumentar pra caramba o número de leitos que a gente vai ter acesso, leitos de UTI, tá? É importante também verificar que São Paulo, apesar desse pico de hoje, a Secretaria de Saúde de São Paulo divulgou um estudo, tá, em cima dos números e que provou que está havendo uma diminuição da disseminação do vírus. Acreditavam-se, inclusive o prefeito hoje falou, Bruno Covas, que acreditava que uma pessoa está disseminando para outras 4 em São Paulo. E agora parece que baixou, que cada pessoa está numa média disseminando o vírus para outras 2. O que, apesar de garantir a expansão da doença e a disseminação dela, traz para dentro da relação de disseminação que a gente está vendo no mundo todo, né? Então, São Paulo começou disseminando muito, parece que desacelerou um pouco, graças às medidas restritivas, né? Bom, é isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Para encerrar aqui, para vocês entenderem, vocês gostam de ver esses gráficos também, deixa eu tirar aqui Suíça, deixa eu tirar Irã, deixa eu tirar França, tirar a Alemanha, que senão fica muito risquinho, botar o Brasil aqui. Pessoal que me pergunta muito aí qual é o site que eu utilizo, é o bing.com/covid, tá? Eu não vou colocar aqui na descrição do vídeo, senão o YouTube deleta o vídeo. Bom, não sei porque que o YouTube não quer que vocês tenham acesso à informação verdadeira, né? Mas a verdade é essa. Bom, aqui, ó. Então nós temos aqui, em roxo é a China. Vocês percebem que lá pelo dia 13 de fevereiro ela teve um grande pico, que foi quando ela reajustou o sistema de contagem deles, e aí estabilizou, né? Se os dados deles fossem verdadeiros. Em amarelo nós vemos os Estados Unidos aqui, ó, que embora, deixa eu ver quando é que registrou o primeiro dado dele, Estados Unidos, 1600 e blau, 59. Bom, os Estados Unidos ele vinha muito tímido em fevereiro, ó, 12 casos, 13, aí no dia 21 de fevereiro ele tinha 15 casos,
Aí aqui no começo de março, dia 4 de março, tinha 100 casos. E aí de repente aqui, então ele explode. No dia 15 de março ele tinha 1.600 casos. Dia 15 de março, 2 semanas atrás, 1.600 casos. E agora, 15 dias depois, 163.131 casos. Olha que loucura, em 15 dias passou de 1.000 e poucos casos para 160 mil casos. Espanha está aqui em azul. Vocês percebam a velocidade desse vírus. Dia 8 de março, a Espanha tinha 430 casos. Dia 8 de março. Hoje, menos de um mês depois, 94.417 casos. Reino Unido, é esse aqui, esse verdinho aqui. Então, o Reino Unido tinha, vamos ver aqui, 15 dias atrás. Vocês veem que Espanha, Reino Unido e o próprio Estados Unidos está quase um pouquinho, está coisa de 2 semanas na nossa frente, em termos de epidemiológicos. A Espanha e Reino Unido estão há 3 para 4 semanas na nossa frente. E a Itália está 1 mês e meio, 2 meses na nossa frente. Então, tudo que a gente pode esperar aqui no Brasil, a gente olha para frente e vê mais ou menos o que aconteceu na Itália. O que está acontecendo na Itália é provavelmente, se não tomarmos medidas melhores que eles, o que vai acontecer daqui a 2 meses. O que aconteceu nos Estados Unidos é o que vai estar acontecendo aqui daqui a algumas semanas. E por aí vai. E esse gráfico aqui é muito legal, que vocês conseguem ter acesso em termos comparativos dos países que vocês quiserem. Vocês selecionam aqui em cima os países que vocês querem ver, e aí pelo padrão vocês conseguem ver a semelhança do crescimento do vírus nesses países. Então o Reino Unido, aqui ó, dia 4 de março, por exemplo, o Reino Unido tinha 51 casos. Dia 8 de março, 210 casos, ainda era pouco. Menos de um mês atrás. Agora o Reino Unido está com 22.140 casos. O Brasil, a gente, coisa de 2 semanas atrás, dia 16 de março, nós estávamos com 234 casos. Hoje estamos com 4.330, mas já subiu. Hoje estamos com 5.000 e pouco. Ou seja, no Brasil nós ainda estamos conseguindo segurar mais a onda desse vírus um pouco. Vamos ter aí, inclusive como o nosso ministro Mandetta falou, vamos ter aí as próximas semanas, abril e maio vão ser bem complicadas, porque vai explodir esse número, vai aumentar muito, é inevitável, embora a gente esteja tomando as medidas para segurar um pouco a onda, ele vai aumentar, não tem como, mas a gente está vendo que comparado com os outros países a gente ainda está segurando, né? Graças a Deus, isso mostra que realmente o Brasil é um país abençoado, né? Então é isso aí, rapaziada. Me despeço por aqui, amanhã eu retorno, tá? Se inscrevam aqui no canal, fiquem com Deus, que o Pai do Céu abençoe e proteja vocês e a família de vocês.